Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e hoje nós vamos iniciar o tema homicídio. Vamos falar sobre o homicídio. O homicídio é um crime aos olhos de Deus ou não? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu amigo Alcir Almeida, seja bem-vindo para mais esse programa, meu caro. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado a vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Sempre uma alegria estar aqui, sempre uma honra, né? A gente estudar esse livro tão maravilhoso que nos leva a tantas reflexões e tão profundas. Alcir, na semana passada nós falamos sobre as guerras, né? Falamos sobre as causas que levam os homens à guerra. Então, na semana passada a gente falava da morte coletiva. E hoje nós vamos falar de homicídio, na morte quando ela se dá individualmente. Isso. E como eu falei agora há pouco na introdução, é o conteúdo da questão 746, é uma pergunta que parece óbvia. E a resposta é óbvia, né? Mas, claro que durante a temática o Kardec vai desenvolver. Mas a pergunta é exatamente essa. O homicídio é um crime aos olhos de Deus? Olha, responder sobre homicídio é a gente perceber a profundidade do que significa uma encarnação. Quando a gente para pensar, e a doutrina espírita é muito pródiga em apresentar a questão do planejamento encarnatório, planejamento reencarnatório. Uhum. Quando o Ricardo Honório está aqui à nossa frente, tendo nascido na Paraíba, tendo nascido no grupo familiar específico, tendo nascido com o código genético 44XY, definindo que ele é do sexo masculino, isso reflete um profundo estudo da espiritualidade para prover ao Ricardo Honório as experiências, as vivências que esse espírito imortal necessita nessa fase da existência. No momento em que seja Ricardo Honório, seja o Alcir, seja a Maria, seja a Josefina, seja aquele embrião dentro da barriga de uma mãe, quando alguém decide interromper a existência material de outrem, está cometendo um homicídio, está assumindo uma responsabilidade, está assumindo que aquela programação que ali existia não tem valor. Né? Uhum. Que tem algo que para aquela pessoa que cometeu aquele ato é maior. Ou pelo a menos responsabilidade assumida de decidir que há algo maior que se sobrepõe. Isso. Era isso aí que eu ia dizer, né? A minha, entre aspas, necessidade ou a minha vontade A minha decisão. a minha decisão se sobrepõe a todo um planejamento pré-encarnatório que o André Luiz discrimina isso muito bem em alguns dos seus livros, né? O trabalho da espiritualidade para definir uma série de elementos que vão compor aquele ser que vai nascer e chega o Ricardo Honório, o Almeida ou qualquer um e diz, não, vamos interromper isso aqui. Isso está interrompido aqui agora porque nós decidimos dessa forma, por isso. Poderoso, né? Poderoso. Não, nós temos esse poder. Seja você, seja eu, nós podemos sair aqui agora na esquina e matar uma. É uma decisão nossa. Eu vi essa pergunta. Nós somos motoristas, não somos? Numa aula de direito penal, né, o professor perguntando, né, e aí, alguém acha que nós temos o direito de matar? Nós podemos matar? Podemos. Podemos. Não pode. Claro que pode. Claro que pode. O que é que me impede de pegar uma arma? É uma decisão. É uma decisão.
né? Eu posso. Poder pode. Agora, a responsabilidade do Meu ato... amigo, toda liberdade pressupõe uma responsabilidade. Quanto maior a liberdade, Maiores as responsabilidades. maiores as responsabilidades e as consequências que decorrem. Então, em resumo, sim, é um crime diante das leis de Deus cometer um ato Sem dúvida. de homicídio. Sem dúvida. É crime contra a lei de Deus. Claro que pode ter atenuante, pode... Vamos falar das lições de Código Penal, né? Pode ter atenuante, pode ter justificativas, né? Assim como na lei humana, existem situações em que o crime do homicídio deve ser aceito, pode ser aceito, né? Mas a regra é essa. Interrompeu a vida, você cometeu um crime contra a lei natural. E também na lei dos homens em algumas situações. E a resposta diz exatamente isso, Almeida. Sim, um grande crime. O homicídio é um grande crime porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão. E aí está o mal. Você tira daquela pessoa a quem você tira a vida a oportunidade de ele se redimir diante das leis, de ele construir o seu futuro, de ele refazer o seu passado. Tira uma oportunidade. Pra você ter uma noção, a primeira vez que eu ouvi sobre o aspecto do que o Espiritismo pensa, e eu era uma pessoa que realmente acreditava que em algumas situações específicas melhor seria interromper a vida de alguém. E aí essa pessoa que tem uma sabedoria profunda de Espiritismo também, ele me respondeu com uma coisa tão lógica. Poxa, o pior exemplo que você possa me dar de alguém que mereça ter a vida interrompida, o que você está me dizendo quando você aceita a pena de morte? Você está aceitando a ideia que, em vez de a pessoa estar presa na carne, ela está livre para continuar na espiritualidade, a influenciar outros a realizar os atos que ela realizava. É só isso que você está fazendo com a pena de morte. É interessante, né? Quando a gente pensa nos fundamentos, a gente tem que lembrar sempre dos fundamentos. Quando você pensa que está atingindo o seu objetivo, você, de repente, está atingindo o objetivo do outro. De outrem. E aquele... É que essas questões, né, Almeida, muitas vezes elas são movidas por uma coisinha chamada vingança. Até que ponto a pena de morte ela faz justiça ou ela faz vingança? Até que ponto ela leva paz às famílias que foram ofendidas por aquele indivíduo que está ali preso, prestes a ser executado? Ou você apenas alimenta o sentimento de vingança daquelas pessoas contra esse que cometeu determinados atos, né? Então, é isso. Muitas vezes a gente, tentando atingir um objetivo, acaba atingindo o outro, sem perceber. É isso mesmo. Na questão seguinte, Almeida, na 747, e eu fiquei aqui quando você estava comentando que eu disse... Eu pensei, você vai responder a questão seguinte. Ele respondi. Eu respondi. En passant. Na 747, o Kardec perguntou: o homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Não, gente. Se a lei humana já julga a questão do homicídio conforme as suas circunstâncias, conforme a intenção do ato, conforme as consequências, qual era o objetivo que se tinha. Se a lei humana, que é falha e que vem sendo aperfeiçoada, aceita de maneiras diferentes, avalia de maneiras diferentes o ato, o Pai Eterno, que é infinito em sua sabedoria, com certeza julga os atos conforme as circunstâncias. Não pode ser assim. A cada um segundo suas obras. A cada um segundo suas obras. E a resposta diz exatamente isso, Almeida. Já o dissemos, Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. Então, há homicídios e homicídios. Sim. É isso? É.
Questão 748. Deus excusa o homicídio no caso de legítima defesa? Gente, é aquela história. Existe já nos registros dos noticiários o fato de uma pessoa que entrou dentro de uma igreja nos Estados Unidos com uma arma semiautomática e começou a matar, atingiu 5 ou 6 pessoas. No fundo, havia um policial que estava acompanhando o culto. Estou dizendo porque eu já vi esse vídeo. Ele não teve dúvida. Ele puxou da própria arma, que era uma arma curta. O assassino, o louco, estava com uma arma longa. Descarregou a arma. Muito mais letal. Muito mais letal. Ele descarregou a arma e matou o agressor. Claro que é um homicídio. Claro que é um homicídio aos olhos de Deus. Foi. Foi um crime? Foi. Agora, é justificado? O cara estava com uma arma automática, já tinha atirado em 5 pessoas. Ia acabar descarregando aquele pente, ia trocar, botar outro pente para alimentar a arma. Ia matar mais tantos. E atingir mais umas 10, 15 pessoas. Ele pegou a arma dele e descarregou. Ele evitou que outras pessoas fossem atingidas, que outras vidas fossem interrompidas, outros seres perdessem a oportunidade de serem provados, de realizar sua expiação, de realizar o seu progresso. E se a gente for analisar direitinho, Almeida, do ponto de vista espírita, esse crime que esse policial cometeu, eliminando o louco, o assassino que estava ali, ele acaba por ajudar, inclusive, o próprio assassino. Sim, evita que ele cometa mais atos. Porque pelo menos ele morreu, o assassino foi morto ali pelo policial e leva a culpa de ter assassinado atingido quem 5. ele atingiu, sim. Se ele não faz isso, ele iria morrer qualquer dia desse, mais ou menos, e ia levar a culpa de mais 10, 15 ou 20. Sim. Né? Então, quando a gente analisa os fatos sob a ótica espírita, sob a ótica espiritual, sim, nós vamos identificar elementos que, quando a gente não conhece a doutrina espírita, nem sempre consideramos para analisar os fatos. É verdade. Né? Então, respondendo de maneira curta, Deus excusa o homicídio no caso de legítima defesa? Para evitar a morte de outros, sim. Para evitar males maiores, sim. Agora, a responsabilidade da decisão é de quem puxou a arma e matou o assassino, claro. Agora você vê, né, Almeida? Você fez isso aí, me suscitou aqui essa questão. A questão da responsabilidade. A responsabilidade é da decisão. A decisão é terrível. Ele teve ali 1,2 segundos para tomar a decisão. Vou pegar a arma e vou atingir aquele louco. Imagina, cara, você numa situação dessa. Né? Graças a Deus eu não ando armado para não ter essa responsabilidade, para não ter a responsabilidade de ter que interromper a vida de alguém e não ter a responsabilidade de ser omisso. Porque se eu estou armado, eu sou responsável por me omitir também. Se você me permite, eu vou colocar fogo no parquinho agora. Como se já não tivesse incendiando. E eu vou colocar porque eu estou na mesma situação de você. Eu também não ando armado. Não ando armado. Agora, imagina o seguinte, Almeida. Imagina você lá naquela igreja, lá nos Estados Unidos, e você está na posição daquele policial, e o policial não está lá. Quem está lá é você. Entra o louco atirando nas pessoas e você vê ele matar 1, 2, 3 e você diz assim, na posição que eu estou, se eu tivesse armado, eu teria condições de evitar essa chacina. Mas uma decisão anterior sua de não andar armado está te inviabilizando de você parar com essa chacina agora. Por que eu estou dizendo isso, gente? É complicado. É muito complicado. Eu já decidi que eu não ando armado, mas tudo bem. Eu também. E não vai ser por isso, eu acho que eu não vou mudar a opinião. Não vou mudar. Mas eu fico imaginando... Vamos voltar para aquele policial, armado, então. É uma responsabilidade. Vamos voltar para aquele policial, então, Almeida. Ele era um policial, ele foi para a igreja armado. Imagina se ele decide
deixar a arma em casa e ir para a igreja desarmado. E acontece a chacina. E ele pensando, se eu tivesse trazido a minha arma, eu poderia evitar isso. Sim. E depois ele vê 10, 15 pessoas mortas e dizer, eu poderia ter evitado essas mortes. É complicado. Isso aqui, gente, é só para a gente pensar um pouco sobre a importância de uma coisa que é muito comentada, que é o tal do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é isso, é a liberdade que você tem de tomar decisões. E as decisões, elas tanto geram efeitos por ação... Quanto por omissão. Como por omissão. É claro que a gente não vai chegar aqui a uma de conclusão se eu devo ou não andar armado. É uma questão de livre-arbítrio. Uhum. Nós dois decidimos que não vamos andar armado. E a minha decisão se prende ao fato de que você assume uma responsabilidade quando anda armado. Sim. De não se omitir numa situação e de você ser o responsável por aquela arma. Porque toda vez que você anda armado, você tem que estar sempre preocupado se alguém não vai pegar a sua arma. E foi por isso, principalmente, que eu não ando armado. Você assume o risco da responsabilidade. Sim. Muito interessante isso, né, Almeida? Com certeza. Muito interessante. E a resposta, Almeida, vai nesse sentido. Uhum. Os espíritos disseram o seguinte, só a necessidade pode excusá-lo. Ou seja, só a necessidade pode justificar, perdoar o ato. Mas, se puder preservar a vida sem atingir a vida do agressor, deve-se fazê-lo. Sim, se for possível, você ir lá e fazer cessar o uso daquela arma sem precisar matar o assassino, maravilhoso, perfeito. Claro, você atira nas duas mãos dele para ele parar de... né? Não, mas vamos voltar à situação do policial, a igreja cheia de gente, o cara atirando, você vai pensar nisso? Olha, a distância, a fração de tempo... Se eu vou atirar na mão dele, eu posso errar e atingir outro inocente ainda. Não, e aquela coisa, o alvo é uma coisa muito pequena, a 20 metros, você atinge para derrubar mesmo, não tem jeito. Mas está aqui, gente. A resposta é essa. Vamos para a questão 749. O homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Você veja que voltamos ao assunto. Voltamos ao assunto passado. Voltamos ao assunto. Existe toda uma legislação. Existe até lei de guerra, gente. Lei... Os acordos, né? Direito dos conflitos armados. Eu estudei isso. Não é apenas tem várias convenções, tem vários tratados, tem vários protocolos do uso da violência, ou seja, a lei humana já prevê como se usa a violência na guerra. Existem coisas que você não pode fazer nem em guerra. Nem em guerra você pode fazer. Né? Então, resumindo a questão, caramba, você é soldado, você tem a obrigação de defender a sua pátria. Ora, se vem alguém agredindo, você tem a obrigação de neutralizar aquela ameaça contra o seu país. E quanto a isso, você está isento diante da lei dos homens e também, acredito, diante da lei de Deus. Você apenas matou porque você precisava para defender o seu país. Agora, se você começa a usar de meios... Pomba, o cara se entregou, o cara é um prisioneiro de guerra, você matou... Isso é crime. É crime de guerra, inclusive. Né? Ah, não. Alguém daquela cidade matou alguém da minha cidade. Eu vou lá e destruo a cidade dele. É crueldade. É crime diante da lei de Deus e também na lei dos homens. Né? Uhum. Existem alvos que são considerados justificados e existem alvos que não são justificados. A pilhagem, os estupros. Bombardear uma cidade, áreas civis, é crime de guerra. Até hoje, aliás, hoje, né? Não sei, a partir do século... Foi depois da Primeira Guerra. Tem um protocolo que diz que bombardear cidades de forma indiscriminada é crime. Mas tem lá um paiol. Você pode destruir o paiol. Tem um quartel onde tem armas. Você pode destruir, você pode bombardear. Agora, você não pode destruir indiscriminadamente.
É exatamente isso. E a resposta vai dizer o seguinte, Almeida. Eu vou repetir a pergunta. O homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? E os espíritos disseram, não, quando ele é constrangido pela força. Mas ele é culpável pelas crueldades que comete e ser-lhe-á levada em conta sua humanidade. É isso que você falou. Você vai para a guerra para defender o seu país. Agora, como você vai implementar essa defesa é o que vai te tornar culpado ou não. Não. O uso da violência na guerra tem todo um regramento. Que justamente vai em direção, como se diz no Evangelho, né? As leis humanas evoluem cada vez mais para serem mais próximas da lei de Deus. As leis da guerra, é interessante, é cada vez mais, olha, vocês entraram em conflito, melhor que não entrasse, mas entrou. Então, o menor uso da força possível, o uso da força tem que ser compatível com a ameaça e por aí vai. Bacana. Questão 750, Almeida. Quem é mais culpável aos olhos de Deus, o parricida ou o infanticida? Aquele que mata o pai ou o pai que mata o filho? Vamos àquela história, né? O tempo começa a rugir, vamos à versão curta. Crime é crime. Tá certo. E a resposta também é curta, Almeida. Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Então não existe mais... É mais culpado o filho que mata o pai ou o pai que mata o filho. Todos são culpados a considerar os fatores que nós já comentamos que podem atenuar ou justificar. 751. Como se explica que entre certos povos já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrados pela legislação? Você lembra que nós já comentamos coisa desse tipo em alguns programas anteriores? Infanticídio. Nós falamos da Cunhamembira. Ah, sim, é verdade, né? Lembra? Continua sendo crime, tá? Eu lembrei porque ele falou aqui, né? Sim. Em certos povos Sim. já avançados continua sendo, ou seja... Eu sabia que tinha em povos que eu não chamo de avançados. Pois é. Aí me causou estranheza essa expressão aqui, legislação. Eu acho meio complicado, né? Eu sei que na Inglaterra, até primórdios do século XX, crianças não eram consideradas gente até um certo ponto. No século XIX, era muito comum as crianças serem chamadas por números. Né? É sério. É o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. E só depois que chegava numa certa idade é que passava a receber um nome. Porque morria tanta criança, né, que eles não se preocupavam em dar nomes. A mortandade era a grande, mortandade, né? A mortandade infantil era altíssima. E principalmente quando começaram as cidades a crescerem, em todas as fases, tá? No Império Romano, na Inglaterra do século XIX, a mortandade, a contaminação, água contaminada, então, não. Então é aquela história. Eu, Alcir, assumo a responsabilidade do que eu vou falar agora. Eu não considero avançado quem defende infanticídio, né? Eu não acho avançado quem defende a morte daquele que não tem como se defender. É interessante. Eu falei agora da Cunhamembira, que é uma prática indígena. Sim, né? Sim. Quando nascem gêmeos, um dos dois tem que morrer. Ou quando nasce com defeito, tem que morrer. É uma prática indígena. É interessante, né? Falam de eugenia só na Europa. Mas o selvagem, que dizem que é próximo da natureza e mais perfeito, ele também praticava eugenia dessa forma. Pois é. Né? Interessante isso. E é crime. Claro que isso, o Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, vai levar à conta da ignorância. E aqui, quando a gente fala do infanticídio, né, Almeida? Não difícil. Tem como a gente extrapolar, independente da idade. Não tem como estabelecer um limite, não. É qualquer idade, é crime. Qualquer idade. Como a ciência já nos diz, né, o ser ele começa a existir no momento da fecundação.
Já existe um ser. Já existe um ser humano em processo de evolução. É verdade. Na carne. E para os espíritas, repito aqui as obras do André Luiz, além de outras, né, nos explica muito bem as relações entre o espírito e a matéria que ele vai ocupar, entre o espírito reencarnante e a família que o recebe, entre a mãe e o pai. Uma teia de... É uma egrégora energética. Uma egrégora, bem falado, uma egrégora energética, consequência de um planejamento minucioso da espiritualidade para que aquela coisa aconteça, para que aquela vida venha à luz. E em qualquer momento, quer seja antes do primeiro choro ou depois do primeiro choro, não faz diferença. Crime. É crime, gente, é crime. Se você é espírita e não concorda com isso... Estude de novo Kardec. Eu ia dizer uma coisa aqui, mas não vou dizer não. Fala não. Estuda. Não desista de ser espírita, não. Estuda mais um pouco para que você entenda a lógica da espiritualidade. Não desista, não. E a resposta, Almeida, diz exatamente isso. O desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. Pode. Desenvolvimento intelectual é uma variável, desenvolvimento moral é outra. E isso vale para as pessoas e para as sociedades. Mas a sociedade XYZ é uma cultura tal, mas se você não evoluiu moralmente, meu amigo, isso aí não quer dizer nada. Você vai ter uma sociedade organizada e bem organizada do ponto de vista de intelectualidade, de convivência, mas se não tem economicamente rica, mas capenga em moralidade. E para terminar a resposta, ou seja, o espírito superior em inteligência, que é mau, é aquele que tem vivido muito sem se melhorar. E ele precisa saber disso. Dúvidas? Que inteligente. Libertação, de André Luiz. Vão estudar a história de Gregório. Estava tentando lembrar. Gregório. Libertação, a história de Gregório. Exatamente. Que bacana, Almeida. Abraço, gente. Obrigado, Almeida, pela companhia. Vamos ficar por aqui, nosso tempo chegou. E a vocês, muito obrigado pela companhia. Obrigado pelos comentários que vocês têm deixado aqui no canal da Comunhão Espírita de Brasília. E a semana que vem a gente se encontra novamente. Crueldade. E nós vamos falar sobre a crueldade, gente. Mas só a semana que vem. Forte abraço. Abração.